Fala galera, tudo bem? Bom, tô aqui com uma devocional e hoje quero falar sobre a alma, né? Quero falar sobre o pensamento, a fortaleza no pensamento. Quero falar porque chora, ó minha alma, porque está tão aflita, porque fica tão desesperada, né? Estamos passando por esse momento de pandemia e eu sei que muitas pessoas estão sofrendo com essa crise mundial. E sobre isso, cara, que Deus começou a ministrar no meu coração, amar Deus acima de tudo isso, mesmo de tudo o caos tendo acontecendo, você ali permanecendo na palavra de Deus, permanecendo nele, e no momento mais crise dentro de você, ao seu redor, você está ali chamando a resistência, chamando a fé, trazendo aquilo que não existe, como já acontecesse, você ali renovando, você lutando para permanecer na palavra, permanecer na presença de Deus e não perder o foco. E eu quero falar sobre João 14, né? Eu estava meditando sobre isso e eu estava pensando as características de Jesus, como que Jesus estava se colocando no momento mais dramático, né? Mais triste, né? Na alma dele, angustiada, e ele, mesmo sabendo que ele já estava já se preparando bem para a cruz, ele estava ali com a paz, né? Ao mesmo tempo ele estava com aflição na sua alma, mas ele tinha paz porque ele estava cumprindo com o chamado dele, ele estava ali para obedecer a Deus, né? E eu comecei a pensar sobre isso, começar a ver o atributo de Deus, sabe? Ver a figura de Jesus, como ele soube lidar com a situação do dia a dia. E eu quero compartilhar isso com você, para que você possa renovar a sua fé no momento mais difícil, né? No momento mais de incerteza dentro de você. E eu comecei a estudar sobre João 14. E ali Jesus ele acaba de lavar os pés no verso 13, né? Capítulo 13, ele acaba de lavar os pés do discípulo, ele começa a discipular, ele começa a explicar porque ele está fazendo aquilo. E ali ele senta de novo na mesa, ele fala que já Judas ia trair ele fala que Pedro ia trair ele. E mesmo eles já sabendo que tudo isso ia acontecer ali, quando ele revela aquilo, a atmosfera do ambiente já fica pesado. Quando eu comecei a ler isso hoje, eu comecei a imaginar o ambiente daquela mesa de conversa que Jesus estava tendo com o discípulo, um ambiente pesado, sabe? Meu, Jesus falando assim, meu, já está chegando a hora de eu ir. E para onde eu vou agora, vocês não poderão ir. E ali eu começo a imaginar os discípulos desesperados, sabendo que o seu mestre, né, tá indo embora. Eles não saber como seria a sequência quando Jesus fosse. E ali no verso 14, Jesus começa a explicar para ele o momento mais difícil de Jesus. Ele tá tendo tá transferindo para os seus discípulos uma paz que o mundo não dá, mas que só ele pode derramar. Ele começa a encorajar os seus discípulos no momento mais difícil da vida dele, o momento mais difícil que ele estava prestes a ir para a cruz. E é sobre isso que eu quero falar com você, do sentido de o momento mais difícil que você está vivendo, o momento mais caos da sua vida, seja qual área da sua vida, é o momento que Deus vai trazer uma paz. Você está indo para a cruz, você está crucificando algo muito importante para você, que você achava que é importante, seja qual área da sua vida que é crucial. Você fala assim, mano, eu vou entregar isso, mas Deus tá deixando uma paz no meu coração. Então, quando você faz uma grande renúncia para Deus, quando você fala assim, eu tô fazendo isso porque eu amo meu Deus, eu amo meu Pai. E quando você faça isso, cara, com amor, cara, Deus lhe conhece o coração, ele conhece a sua determinação, ele deixa uma paz. E quando você fala assim, Deus, não importa o que eu vou ter que passar agora, eu vou renunciar a isso, eu vou para a cruz, eu vou levar isso diante de você e você vai deixar paz. Então, sobre isso eu quero falar. Bom, eu quero falar assim lá de João 14, ele fala assim, não deixe que o seu coração fique afligido. Crê em Deus, crê também em mim.
Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-lo. E quando esteja sempre comigo, aonde eu estiver, e vocês conhecerão o caminho para onde eu vou. Então Tomé fala assim: nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá vir o meu Pai senão por mim. Se vocês realmente me reconhecessem, saberia quem é meu Pai. Mas agora, diante de vocês, vão conhecer e vão ver o meu Pai. Felipe disse assim: Senhor, Mestre, nos ensina, nos mostra o Pai e ficaremos satisfeitos. Dá uma pausa aqui. Olha que louco, né? Jesus está falando assim: eu estou preparando o caminho, que eu vou voltar a buscar vocês. Mas, daí ele fala assim: mas para onde você vai? Ali Tomé fala: nós não conhecemos o caminho. Jesus fala assim: permaneça em mim, que vocês conhecerão o caminho. Ninguém verá o Pai senão por mim. E ali, cara, ali Felipe fala assim: então me mostra o Pai. Sabe, ali o tempo todo Jesus está declarando o seu amor para o Pai. Meu, acho que é conhecer esse amor que você tá tendo, acho que é ver esse Pai que se tanto você fala. Meu, eu comecei a estudar sobre paternidade, eu acredito que a maior crise do mundo hoje é a falta de paternidade, é ver Deus como Pai. Mesmo no momento mais difícil de Jesus estava tendo a paz dele, porque ele sabia que o Pai estava nele. Então, quando ele começa a discipular o discípulo, ele fala assim: meu, o Pai está em mim, eu estou nele. E quando eu voltar, você vai sentir o mesmo que eu estou sentindo agora. Você vai ter a mesma sensação de paz, de sossego que eu estou tendo, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Olha que louco isso. Você tem que entender que antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer uma verdade, nós era órfão espiritual. Então nós vivíamos num mundo sem lei, um mundo. Nós criávamos nossa lei, nós criávamos o nosso jeito. Mas quando nós criávamos o nosso jeito, nós tínhamos aflições, nós tínhamos decepções, nós errava e não tinha um coração de arrependimento. Então nós sofri com aquilo. Mas quando a gente conhece a Deus como um Pai, Ele entrega o teu Espírito Santo e começa a ter a comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a gente começa a ter a paz de Deus. Deus, ele começa a habitar dentro de nós, ele começa a revelar os seus atributos. E nisso a gente começa a descansar sobre ele, coisas que o mundo não entende e não compreende a importância da intimidade, a importância da renúncia, né? A importância de você ouvir e obedecer os mandamentos de Deus. E ali, Jesus, ele começa a trazer isso para o discípulo. O discípulo estava insatisfeito porque ele não tinha ainda a presença do Espírito. Ele não tinha ainda a presença do Pai. É isso que Felipe diz no verso 8. Senhor, me mostre-me o Pai e ficaremos satisfeitos. Ou seja, ele estava insatisfeito. Ou seja, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, a nossa alma sempre vai estar insatisfeito. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, o nosso Pai eterno dentro de nós estamos satisfeitos e Ele derramará todos os seus atributos, todas as coisas do reino de Deus sobre nós. E ali, Jesus ele começa a explicar para ele. E ele fala assim no verso 13: quando eu for pro Pai, vocês vão receber o Espírito Santo, permaneça em mim. E ele fala assim no verso 13: vocês pedirão o que quiser em meu nome, e eu farei para que o Filho seja glorificado o Pai. Assim peça qualquer coisa em meu nome, e eu te darei. Mas no verso 15 ele fala assim: se vocês amar o meu mandamento, obedeça. Então pedirá o que quiser, e meu Pai dará. Ele também dará o encorajador, e nunca deixará órfão, cara. Então a gente tem a presença do Espírito Santo, nós temos tudo que nós precisamos, o suficiente, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que revela toda a verdade. O mundo não pode reconhecer, pois não consegue ver e não conhece, mas vocês conheceram, pois habita com vocês e agora depois estará dentro de vocês. Ele não deixará vocês órfãos.
então eu voltarei para vocês. Então, como você está no momento de paz, no momento de pandemia? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a paz, nós temos a alegria de Deus, nós temos o atributo de Deus. Isso nos faz descansar em Deus, sabe? Isso faz a gente, como que eu vou lidar com essa situação X, né? Eu pensando sobre isso, lá em Lucas 12, fala assim, no verso 2 fala assim: pois não existe nada escondido que Deus não venha revelar. Tudo que esteja oculto, Deus ele revela. Ou seja, que se você precisa de resolver uma situação, nada seja oculto, Deus que não venha revelar para você, para que você possa resolver essa situação e você possa ter a paz de Deus dentro de você. No Lucas 8:17 fala assim: portanto, não há nada que seja oculto, que não venha a ser revelado, e nada esteja escondido, que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, tudo que esteja na escuridão, tudo que está te oprimindo, tudo que está trazendo a você uma depressão, ansiedade, preocupação, Deus vai trazer à luz. Resolva isso. Então esteja na presença de Deus, esteja junto com o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, ele vai começar a trazer para fora tudo que é escuridão, para que haja luz dentro de você. E eu comecei a estudar sobre isso, e eu comecei a estudar sobre Amós, né? E lá em Amós 3:7 fala assim: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma antes que revele os seus planos aos teus servos e seus profetas. Então, tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está vivendo hoje, Deus, ele traz uma revelação para o teu servo, para os teus profetas, aquele que tem um coração quebrantado, aquele que tem um coração contrito, aquele que está buscando a Deus por uma resposta, buscando a Deus em adoração, buscando a Deus estar com Deus, levantando a adoração para Ele mesmo no momento mais difícil ou no momento mais maravilhoso, está sempre na presença de Deus, sempre buscando intimidade com Ele. Então essas pessoas que têm intimidade com Deus, que está sempre disposto a estar na presença de Deus, renunciar, ir para a cruz junto com Cristo, certamente Deus revelará as coisas, vai trazer a paz. Então o momento que você está ali com Deus, ele derrama a paz dele. E ali no verso, olha que forte isso. Quando eu li isso, Deus mostrou coisas profundas através das escrituras. Ele fala assim, no Amós 3:10: o meu povo esqueceu de fazer o que é certo. E diz o Senhor: a sua fortaleza desmente. A sua fortaleza estão nos bens obtidos e por meio sendo roubado na violência. Ou seja, quando a sua mente está sendo roubada, ali Satanás, cara, ele começa a roubar a sua paz. Ele começa a roubar a sua alegria, ele começa a roubar a sua fé. Porque o tempo que a sua mente estão pensando no seu eu, no seu ego, aquilo que é só para você, pensando só no seu mundo, a sua fortaleza está sendo roubada. No verso 11 ele fala assim: é por isso que diz o Senhor, o seu inimigo se aproxima, ele te cercará e acabará com as suas defesas. O que é sua defesa? A sua fé, a sua crença que você acredita, que você está na presença de Deus. Ele roubará a sua perseverança, depois ele sacará, ele vai roubar toda a sua fortaleza, tipo, ele vai roubar tanto a sua mente que você vai perder a sua fé, você vai perder a sua perseverança. E através disso você vai começar a murmurar, você vai começar a blasfemar contra Deus. Então, quando Deus está falando assim, cara, permaneça em mim. Se permanecer em mim, a sua fortaleza, a sua mente vai estar protegida. A partir do momento que você sai da minha presença, você começa a ter uma distração, a sua mente vai estar sendo roubada, saqueada. É aqui que Amós fala, Amós 3:11, a sua mente será saqueada por Satanás, porque a sua mente está sendo totalmente sendo distraído para as coisas bem desse mundo que te leva a pecar. Tem coisas, cara, que nem tudo convém a gente, cara. Tem coisas que precisa de renúncia, tem coisas que você precisa sair das coisas deste mundo, cara. Coisa que tá tendo uma distração, cara. Então, tenha o seu momento com Deus, cara. Afasta um pouco das redes sociais, afasta tudo aquilo que está tendo distração sobre você. E quando você se afasta disso, você começa de novo a ter a sua mente em paz. A sua mente começa de novo a desenvolver as coisas terrenas de Deus, as coisas celestiais. Mas a partir do momento que você dá oportunidade para Satanás dominar os seus pensamentos, a sua mente é saqueada. Pensa nisso, tá bom?
Até um ótimo dia.